Olá, tudo bem? Luiz Gustavo aqui em mais um vídeo. Vamos falar sobre tomada de decisão, né? Mais um vídeo aqui que nós estamos gravando sobre esse assunto. É um assunto muito denso, um assunto que com certeza vai te ajudar a tomar o controle da sua vida, né? A assumir o controle. Às vezes a gente acha que tem o controle de nossas vidas e não temos, né? E aqui nesse assunto nós já falamos bastante sobre isso aqui no canal, mas tem muito assunto para a gente continuar falando. Eu vou sair aqui da tela do vídeo, sair da tela para você prestar atenção aqui nos slides, tá? O assunto dessa vez desse vídeo é tomar decisões conscientes. Você poderá pagar um alto preço se ignorar as 3 decisões essenciais do vídeo anterior, né? Eu gravei um vídeo falando sobre 3 decisões essenciais, tá? Tem bastante coisa interessante lá. Ele vai formular praticamente uma base para que a gente fale sobre tomadas de decisão, você tomar decisões importantes, tá? Já tem 2 vídeos aí no canal, além desse, que nós estamos falando sobre você assumir o controle da sua vida tomando decisões pequenas, decisões grandes, enfim, uma coisa leva a outra, né? Então seria primordial que você assistisse esses vídeos para a gente estar aprofundando mais ainda no assunto, tá? A vida é semelhante a um rio e a maioria saltam neste rio sem saber onde querem chegar. Aqui nós vamos fazer uma análise, uma meditação nesse exemplo aqui, né? Como se a vida fosse como se você fosse uma pessoa que mergulha no rio, as pessoas, né? No modo geral, mergulham nesse rio da vida e seguem o rumo, né? A maioria das pessoas simplesmente seguem o rumo sem saber para onde está indo e, pior ainda, acompanham as outras pessoas naquela velha história de que uma pessoa entra numa fila sem saber o porquê que ela entrou numa fila, mas simplesmente entrou porque viu um monte de gente ali naquela fila, né? Então, a maioria das pessoas em diversos assuntos simplesmente seguem, né, a manada, elas seguem o fluxo, né? Os acontecimentos, os medos e desafios são as correntezas. Essas coisas vêm. Algumas pessoas simplesmente enfrentam, encaram e continuam, né? E aprendem, enfim, e passam e enfrentam os medos, os desafios e tudo mais. Mas outros simplesmente é balançado, sacudido e permanece inerte e continua seguindo o fluxo sem saber o que aconteceu de fato, sem perceber o aprendizado ou sem enfrentar nada. A pessoa simplesmente ela continua seguindo o fluxo dela ali, né? Então continua aí imaginando nessa simbologia que nós estamos fazendo aqui, né? Essa analogia. Muitos apenas seguem o fluxo, né? Muitos até sendo pegando bem leve, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas simplesmente segue o fluxo, né? Isso no trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo no trabalho. Quantas vezes a gente não ouve dos pais, e quase a maioria dos pais ensinam para os seus filhos que ele tem que estudar para ele arrumar um emprego, enfim. E aquela velha história da pessoa incentivar e falar que o ideal é entrar no emprego, né? Sendo que ele poderia incentivar o filho a empreender, a montar o seu próprio negócio, a, a poupar dinheiro, enfim, várias outras soluções, fazer investimento, falar de diversas coisas, mas os pais focam na grande maioria das vezes naquela coisa, daquela estabilidade da aposentadoria, né? E ali mina a iniciativa, e ali vai minando aquele desejo de fazer muito mais, né? Que às vezes o jovem tem, mas devido ali àquela pressão da família, aquilo que ele ouviu durante muito tempo dos seus pais, e aquilo tem um significado gigantesco, enorme na vida desse jovem. Depois, quando ele
decide querer tomar uma iniciativa a respeito de empreender ou fazer alguma coisa nesse sentido, mas ele ainda está amarrado, né, a essas entranhas. Então, assim, não somente a isso, tem diversas coisas que a gente fica preso, né, ali amarrado, simplesmente porque a grande maioria vai lá e segue, e é aquela coisa sem explicação, né. Eu não estou falando que se você está satisfeito com este sentido, né, com esse tipo de vida, tudo bem, perfeito. A questão não é essa. A questão é simplesmente se aquilo não faz sentido para você, mas o medo de fazer, devido a tudo aquilo que você já ouviu, te impede de agir, né? Esses são facilmente influenciados por outros e seguem a manada. É exatamente isso que a gente falou sobre você seguir um fluxo simplesmente porque todos estão fazendo, né? É aquela coisa de efeito de torcida organizada, né? Se uma torcida se um lado da torcida começa a gritar um tipo de hino, já aquilo já vai tomando conta do estádio, e quando você vai ver tá todo mundo entoando aquele hino, né? E isso é um efeito comum, tá? Na sociedade, na civilização, nos homens. Você tá você passa por um efeito meio que no seu subconsciente, né? Você é levado a tomar ações sem perceber. Esse exemplo da torcida organizada, é claro que naquele momento você não vai querer ser o do contra e não fazer. Ali é um momento específico para aquilo mesmo. Mas na vida a gente costuma muitas das vezes fazer isso também. Toma algumas atitudes sem simplesmente questionar, né? Por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu não posso fazer isso? Quem é que disse que tem que ser desse jeito assim, né? E não procura nem sequer saber a raiz daquilo, né? Esses só despertam quando este rio, na imagem que a gente está simulando aqui, né, na nossa analogia, se choca com o mar e ali percebem que estão totalmente perdidos, né? O rio da vida, e de repente a pessoa ela vai, vamos colocar na simbologia que o mar é aquele tempo que o rio é aquele tempo que vai percorrendo, de repente a pessoa chega no mar, é um momento que ela desperta para algum problema que ela está vivendo, de repente ela se viu de uma maneira não tranquila mais, porque o mar, comparado ao rio, ele é muito mais turbulento, enérgico. No sentido aqui, o mar é como se fosse um despertar, né? A pessoa despertou, nossa, passei 20 anos da minha vida nesse problema, ou nessa questão, ou passei 20 anos da minha vida que eu não consegui, ou não fiz aquilo que eu queria, né? Então é nesse sentido. E o mar é um despertar, a pessoa acordou, simplesmente ela acordou e se viu naquela situação, mas de repente passou ali 20 anos, 15 anos, 10 anos, 30 anos, não sei, e simplesmente você está lá naquela situação e de repente você se vê perdido, porque o tempo não volta, né? E você não sabe o que fazer dali para frente. Então, o sentido de mar é nesse sentido, né? As decisões que você tomou no rio irão influenciar a sua vida no mar. É exatamente isso que a gente está tratando aqui. Tudo aquilo que você foi tomando decisões, como eu falei no vídeo anterior, né, sobre as 3 decisões essenciais, tudo aquilo que você focou, tudo aquilo que você desejou, a forma como você agiu, né? A gente falou bastante disso no outro vídeo. É interessante que você assista para complementar essa aula aqui. Vai influenciar, aqui no caso na simbologia, no mar, porque quando você despertar e for tomar algumas decisões, você vai estar simplesmente, a sua base vai ser aquilo que você pensou e plantou do tempo que você estava no rio, né, nessa visão aqui, né? Então, assim, tudo aquilo que você está lendo, tudo aquilo que você está assistindo, toda a conversa, todo tipo de significado que o tempo tem para você, com aquilo que você perde tempo, com aquilo que você dedica, aquilo que você valoriza, tudo isso vai influenciar lá na frente os seus valores, a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar, né? A sua forma de agir. Então, assim, tudo isso vai estar interligado. Então não tem como fugir disso. A sua mente vai estar totalmente transformada, né, e moldada
dentro daquilo que você escolheu e se decidiu fazer, né? Não tem como você mudar isso, porque o nosso subconsciente, a nossa mente, ela simplesmente age de maneira automática, né? Aquilo que você vai guardando dentro da sua mente, do seu coração, aquilo que você vai internizando dentro de você, vai ser responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Aquilo que a gente vai plantando vai ser o que a gente vai colher, né? Agora, ou você tenta remar como um louco para tentar voltar, ou você planeja seus passos daqui para frente. Eu vou dar um exemplo aqui, mas não é um exemplo como crítica, tá? Eu quero que você entenda o que eu vou tentar passar aqui. Eu não vou, não é uma crítica à situação, mas é um fato, né? Que aí você tira a sua conclusão, mas é uma opinião minha, tá? É, é, Às vezes a gente vê um senhor de idade, né? Um senhor de idade com cabelo moicano, uma bermudinha, um brinco, alguma coisa, causa uma certa estranheza. Por mais que nos dias de hoje seja comum, né? Mas passa uma mensagem um pouco desconexa, né? Por mais que a gente respeite e tudo mais, e temos que respeitar mesmo, não tenho problema nenhum com isso, mas é a mensagem que passa ali quando você vê um idoso com uma roupa de adolescente, né? É uma coisa meio desconexa, né? Uma coisa meio fora de um padrão, né? Causa uma certa estranheza, né? E é meio que uma tentativa de voltar no tempo, né? É essa sensação que passa muitas das vezes, né? Assim como uma mulher mulher ou homem, enfim, que enche o rosto de botox, de cirurgias e tudo mais. Então, assim, são coisas, são mensagens que a pessoa passa, né? Automaticamente, que às vezes a gente não, às vezes a gente passa desapercebido essa questão da pessoa querer voltar no tempo, né? Da pessoa querer voltar a anos anteriores, enfim, quando ela tinha uma aparência mais jovem, né? Então, assim, aqui ou você tenta, nesse exemplo aqui, ou você tenta remar para trás como um louco, né, tentando voltar, e simplesmente vai ser impossível você conseguir, ou você passa a planejar os seus planos dali para frente, né? Existe, obviamente que a nossa vida ela tá fadada a entrar num espaço de tempo, então não tem como você fugir disso. Então, assim, referente a isso, a nossa mente, sabiamente, ela vai adequando, né, os planos, né? Uma pessoa, um jovem, quando ele planeja comprar um apartamento, quando ele planeja comprar alguma coisa de maior, né, de um grande valor, assim, ele tem muito mais ímpeto de fazer aquilo do que um idoso. Por quê? Não quer dizer que seja via de regra, tá? Mas normalmente isso acontece porque ele tem o tempo a seu favor. Já o idoso, quando ele naturalmente ele tende a pensar em outras coisas, né? Ele tende a tirar o pé do acelerador e pensar em descansar, em ter mais paz, enfim. Talvez viajar, talvez conhecer alguns lugares, mas na realidade, é, dentro disso que eu estou querendo comparar para vocês, é que é um fluxo, é um sentido comum, um sentido normal da vida, né? Mas aqui eu estou querendo trazer pelo fato de você tenta remar para trás e voltar como um louco tentando recuperar o tempo perdido, né? E aí às vezes você faz mais merda, mais cagada ainda, ou você passa a planejar aquilo, as suas ações, aquilo que você vai fazer daqui para frente. E isso é muito importante, porque se você vai planejar os seus passos daqui para frente, tem que ser de maneira preparada e sábia, senão você vai continuar apenas seguindo o fluxo, mas o que vai ter de diferença é que vai ser de maneira mais estabanada, né? Porque você vai estar toda hora seguindo o fluxo e olhando para trás. Então, assim, tem que planejar os passos, né, daqui para frente. O nosso cérebro ele vai se adequando de acordo com nossas decisões, e sem perceber você toma decisões influenciadas por fatores diversos, né?
que é exatamente aquilo que a gente falou. O cérebro, o nosso, ele funciona como uma esponja, é só você olhar uma criança e as repetições que elas fazem, né? Tudo aquilo que ela vai ouvindo, que ela vai assistindo, ela vai repetindo e ali vai moldando um pouco a sua personalidade. Então, assim, o nosso cérebro ele funciona dessa maneira, ele é uma esponja que depois, com o passar do tempo, ele vai soltando aquele líquido que ele absorveu. Então, se você absorve coisas que lá na frente não vai te ajudar em nada, é óbvio que as suas ações não vai ser voltada de maneira positiva para aquilo que você quer. Aquilo que você sempre ouviu de seus pais, amigos, professores, televisão, livros, etc., vão moldando os seus pensamentos. É exatamente isso que eu falei. E a gente tem a tendência de não enxergar isso e não dar um break nisso, né? Aquilo que é positivo tem que ficar. Agora, aquilo que é negativo, a gente tem que questionar e tem que procurar, né, as soluções, as saídas, né? E nisso são livros, cursos, mudar aí a questão de televisão, aquilo que você assiste, aquilo que você dá ouvidos, né? Qual tipo de notícia que você tem escutado no seu dia a dia, né? Com as pessoas que ficam o dia inteiro assistindo novela, Cidade Alerta e tudo mais. Então, assim, só se enchendo de besteira, né? A mente. Então, o que você acha que vai sair da mente daquela pessoa, né? Procure se conhecer e perceberá o motivo de suas escolhas. Quando você vai se conhecendo, quando você olha para você e você vai prestando atenção em você, mais além do que nas pessoas, né? Que é o conheça-te a ti mesmo, né? Tem muito significado, porque quando você vai percebendo aquilo que te causa repulsa, aquilo que te deixa nervoso, coisas que você ainda não sabe lidar, quando você vai entendendo essas fraquezas, as suas fortalezas, né, você vai sabendo evitar as coisas que te causam um certo transtorno, né, e você vai passando por fora disso para você evitar algumas coisas, alguns problemas. E aquilo que você tem de melhor, você vai aprendendo a usar e a intensificar em seu favor, né? Então, assim, é você desviar daquilo que te causa um mal, que é aquilo que vai te afetar. É obviamente que também procurando pensar em melhorar essa situação, esse foco, né, esse ponto, mas por outro lado também aquilo que você entende e percebe que você tem de melhor, você vai constantemente aperfeiçoando, né? Então, assim, dessa forma você tratará os problemas pela raiz. Tratar os problemas pela raiz é exatamente você parar de olhar as consequências das coisas, né? Aquilo que no exterior, aquilo que, que externou, né, de um determinado problema, para você ir direto na raiz, aonde é que ocorreu esse problema, aonde eu deixei entrar isso no meu coração, aonde foi que isso tomou conta da minha vida, né? De onde foi que saiu isso? Então, pegar a raiz da coisa é exatamente você olhar para dentro de você, olhar para você e ver as suas falhas, né? Quando a gente começa a reconhecer nossas falhas, a gente vai achando soluções, né? A gente vai achando todo o processo de decisão que a gente precisa agir, né? Que a gente precisa tomar, e a gente vai olhando para dentro de nós, é claro, aprendendo com os erros, estudando, melhorando a nossa mente, o nosso mindset, né? A nossa forma de pensar, melhorando aquilo que o desejo que toma o nosso coração referente a qualquer assunto, né? Qual o significado dessa situação para mim, por que eu devo sair disso, qual o significado de sair desse vício, por exemplo, para mim, para minha família, e você se apegar a isso faz parte da raiz das coisas, né? Então, assim, não somente olhar para o vício em si, mas olhar aquilo que ele causa em torno, né? Não somente olhar para a dívida em si, mas olhar todo o transtorno que você traz para sua família, num modo geral, para você mesmo, as coisas que você deixa de ter, de conseguir, simplesmente porque você está todo endividado e não toma nenhuma ação para sair desse endividamento, né? Então é isso, pessoal. Essa questão de agir, ela tem muita coisa para a gente falar ainda, vai ter muitos assuntos, outros vídeos que nós iremos falar, e será um prazer dividir esses assuntos com você, tá legal? É isso aí, um forte abraço, curta aí, né, esse vídeo se você gostou,
Se inscreve no canal e até os próximos vídeos.